Eu estou sabendo que a galera aqui curte uma obra de arte contada em episódios com um final agridoce. E como bom servo que eu sou, comentarei pra vocês sobre um anime que está no meu top 10 dos últimos 5 anos, Violet Evergarden. E a obra começa introduzindo a protagonista Violet, uma belíssima jovem com longos cabelos loiros, olhos azuis e com sérios problemas de inteligência emocional. Sério, parece que a garota vê o mundo de forma cinza, sem expressar qualquer emoção, muito devido ao seu passado como cachorro do exército, e dos bem bravos no campo de batalha, por sinal. Ela era um soldado de elite muito habilidosa que serviu sob o comando do Major Gilbert, a quem ela era totalmente dedicada. Porém, sua última missão não teve um desfecho muito feliz, resultando na perda de seus braços, que foram substituídos por próteses metálicas. E nesse ponto do anime, também somos introduzidos ao Coronel Hodgins, um velho conhecido de Gilbert que veio ao encontro da loirinha. Ele comenta que a guerra acabou, e nesse momento estão no início da pacificação. Porém, com grande pesar no coração, ele não consegue contar a ela sobre o paradeiro de Gilbert. Em seguida, eles partem para a capital Leiden, que não ficou livre dos danos da guerra. E lá, aprendemos que Gilbert providenciou que a protagonista fosse adotada pela família Evergarden, caso algo acontecesse com ele em campo de batalha. Em seguida, Hodgins resolve apresentá-la à sua empresa, lhe oferecendo um lugar para trabalhar. O empreendimento se chama CH Postal Company, ou em português, Correios CH, que basicamente é um serviço postal particular, só que com um diferencial, também oferecendo serviços de escrivão de cartas, ou como o anime denomina, Ghostwriter, que literalmente se traduz como escritor fantasma. Alguém escreve cartas para você sem levar qualquer crédito por isso. E Violet testemunha esse trabalho com uma escrivã transcrevendo uma carta para um homem analfabeto que quer proclamar seu amor a alguém. Nesse ponto, Violet relembra das últimas palavras que Gilbert disse a ela: "Eu te amo". Só que devido à sua doutrina militar desde pequenininha, a loirinha nunca experimentou algum sentimento relacionado a essa frase. E querendo saber o significado dessas palavras, ela pede ao seu chefe para se juntar ao departamento de escrita fantasma, que, impressionado positivamente com o pedido, aprova sua transferência, mesmo que ela não seja uma Auto-Memory Doll, ou em português, boneca de memória automática, que são pessoas com formação específica para fazer esse tipo de trabalho como escrivãs. Enfim, Violet se junta ao departamento, conhecendo algumas colegas, como a veterana Catlia e as novatas Erika e Iris. A prota então começa seu treinamento aprendendo rapidamente a usar a máquina de escrever. Porém, a proficiência com a máquina não significa que ela seja boa em transcrever os sentimentos dos clientes em palavras, pois é incapaz de entender emoções. Como escrever uma carta de amor, quando você não faz nem ideia do que significa amor. O resultado disso é uma carta romântica sem sentido, que acaba irritando tanto o destinatário como o remetente. E preocupada com esse ocorrido, Erika procura Violet para entender suas motivações em se tornar uma Auto-Memory Doll, o que se resume basicamente em sua busca por entender o peso e significado das palavras "eu te amo". Já a novata Iris tem uma aproximação diferente. Por ser uma pessoa mais impulsiva e um tanto emotiva, para assim dizer, ela meio que não aguenta o estilo meio sem emoção da prota, até sugerindo a Hodgins que demitisse a loira de braços cibernéticos. Mas Erika os interrompe com um pedido para repensarem essa aproximação. E escutando a posição das duas colaboradoras, o chefão da empresa tem a postura que todo bom empresário deve ter, na minha opinião. Um colaborador deve ser treinado nos processos para ocupar seu posto com excelência. E assim é feito. Ele convence Violet em participar do curso de treinamento das Auto-Memory Dolls, além de lhe entregar um broche azul turquesa bem brilhante. E esse broche foi na verdade um presente que ela havia recebido de Gilbert, e que finalmente foi recuperado e retornado a ela. E dá até pra ver um ar de alegria no rosto de Violet, que agora está ansiosa pelo treinamento das bonecas de memória automática. Pois bem, Violet passa a frequentar a escola, fazendo amizade com uma ruivinha de olhos verdes chamada Luculia. Em uma atividade prática de classe, elas são designadas a escrever uma carta uma pela outra. E nada demais aqui, né? Afinal, elas farão isso por outras pessoas enquanto estiverem nessa profissão. Só que a instrutora rodante, uma mulher que leva seu trampo de forma bem séria, faz o que todo bom treinador deve fazer: apontar os erros do aprendiz. E ela teve uma impressão bem negativa da forma como Violet escreveu a carta de Luculia. E em seu sermão, ela confessa que as cartas são um instrumento para comunicar os sentimentos de uma pessoa, algo que está ausente na escrita da prota, que na verdade está acostumada a escrever relatórios militares, né? Não coisas emotivas. Posteriormente, sua amiga decide levar a loirinha para seu lugar favorito no topo de uma torre de sino com uma bela vista ao pôr do sol. Além de nos ser revelado que o irmão da ruivinha é um cara que está na sarjeta, tendo sido aleijado na guerra e agora adepto do álcool. Enfim, o
O tempo passa e temos a finalização do curso, mas infelizmente Violet é reprovada, enquanto Luculia se forma com as melhores notas da turma. E que balde de água fria, hein? Posteriormente, sua amiga a encontra lhe oferecendo para escrever uma carta para Gilbert. E infelizmente, a protagonista robótica não consegue encontrar as palavras que passem seu sentimento. E nesse processo de bloqueio criativo dela, Luculia rasga um pouco do seu coração, contando brevemente sobre a morte dos seus pais e como seu irmão se sente culpado por não os proteger. Ela quer dizer ao seu irmão que está muito feliz por ele estar vivo e em casa, mas da mesma forma ela não consegue encontrar as palavras para expressar esse sentimento. E esse relato gira uma chave nas emoções de Violet, que foi plenamente tocada pelas palavras de sua amiga. Com isso, ela consegue escrever uma carta curta e concisa que efetivamente transmite os sentimentos de Luculia ao seu amado irmão. E ao ver a carta, a instrutora rodante decide voltar atrás na sua decisão de reprovação para a alegria da protagonista. Só que essa graduação não chega nem perto do efeito poderosíssimo das palavras escritas, que conseguiram devolver a esperança a um soldado traumatizado, consertando e fortalecendo um elo entre irmãos afastados pelas cicatrizes da guerra. E agora, com sua nova formação, está na hora de Violet ir a campo mostrar o que sabe. E seu primeiro trampo é ajudar Iris, que está incapacitada de finalizar seu trabalho devido a um ferimento em seu braço direito. E por acaso, o cliente se encontra na cidade natal de Iris. E ao chegar lá, elas são recebidas pelos pais da colega de trabalho, onde sabemos logo de cara que a cliente que solicitou os trabalhos de um escritor fantasma é ninguém mais que a própria mãe de Iris, que pediu o serviço como forma de trazer sua filha para casa para comemorar seu aniversário. E vocês querem a cereja do bolo? Esse nem é o motivo real. A matriarca ainda admite que quer usar a festa como forma de encontrar um pretendente para sua filha, o que deixa Iris frustrada com sua própria mãe. Mesmo assim, trabalho é trabalho, e Violet parte para escrever todos os convites da festa. Porém, tem uma pessoa específica que Iris pede para que não seja enviado o convite, um homem chamado Emon Snow. E com certeza esses dois devem ter um passado aí mal resolvido. Mas sua amiga envia o convite mesmo assim, e quando o rapaz aparece na festa, a garota fica ensandecida correndo para longe. E qual o motivo dessa frustração toda? Óbvio, né? Um coração partido. Acontece que os dois eram amigos de infância e ela o amava. Porém, em sua confissão, ela entendeu que seu sentimento não era recíproco, e a dor emocional causada pela rejeição foi o que a levou a deixar sua cidade natal para se tornar uma boneca de memórias. Isso faz com que Violet perceba que uma confissão de amor exige muita coragem. Sendo assim, a loirinha decide ajudar sua colega de trabalho a escrever cartas de desculpas para todos os convidados da festa, assim como para seus pais, que ao lerem se emocionam com a carta escrita e tomam a decisão de permitirem que ela continue trabalhando na companhia postal. E com o fim da saga, hora de voltar a Leyndell. E no caminho, Iris diz a Violet que seus pais a batizaram com o nome de uma linda flor, como homenagem ao momento do seu nascimento, que foi na mesma época que essas flores estavam em sua plenitude de beleza. E essa conversa desencadeia um flashback na prota, lembrando que Gilbert também concedeu seu nome em homenagem a uma flor. De volta ao presente, Violet recebe um novo trabalho, e seu próximo cliente é ninguém mais que o exército que ela prestava serviço. Ela é enviada ao reino de Drossel com uma missão de escrever uma carta de amor, em nome de sua princesa Charlotte Albefreya Drossel. E seu destinatário romântico é o príncipe do reino vizinho Flangel, chamado Damian Baldur Flangel. Só que esse não é qualquer trabalho. Essa carta também possui um plano de fundo político importantíssimo, e seu sucesso é crucial para a paz, pois Drossel e Flangel eram reinos inimigos, e o casamento entre os príncipes servirá para concretizar um tratado de paz. E pelo lado de Charlotte e Violet, tudo parece correr bem. Na real, a princesa está apaixonada e ansiosa pelo casamento. Porém, a carta resposta de Damian não a agrada muito, deixando a jovem nobre insatisfeita com seu futuro marido. E nesse momento, a princesa confidencia à nossa protagonista o motivo de sua paixão, que foi quase à primeira vista. Na primeira vez que ela conheceu seu pretendente, foi muito bem tratada, quebrando sua expectativa de um mero casamento político. Mas agora, ela começou a duvidar se terá reciprocidade em seu amor, visto que sua carta-resposta não contém tal emoção. Sendo assim, Violet então tem uma ideia. Ela combina com a boneca de memórias encarregada pelas cartas de Damian para que ambos escrevam suas próprias cartas um para o outro. E tipo, isso não deveria ser a primeira opção, gente? Sério, ambos sabem escrever e têm carinho um pelo outro. Por que deixar que alguém faça isso por você?
Não deveria ser óbvio você transmitir seus próprios sentimentos? Onde essa realeza está com a cabeça, mano? Aposto que o homem deve estar com a sua amarrada nas calças, só pode. Enfim, obviamente a ideia da protagonista dá resultado, né? É uma correspondência muito caliente se inicia entre os dois. Algo que encanta a todos em ambos os reinos. E sim, galera, essas cartas eram públicas. O resultado desse calor todo é um casamento com um bom desfecho. E assim, Violet e Catelia retornam para Leiden, com a loirinha sorrindo por um trabalho de amor concretizado. E agora de volta à cidade, a protagonista é surpreendida por Dyfred, o irmão mais velho de Gilbert, que se mostra uma pessoa fria e descrente com um novo rumo de vida da prota. Lembrando que ela é um soldado cujas mãos estão manchadas com muito sangue de guerra. Bem típico encontro fatídico de anime esse aqui, né? Um tempo depois, Violet junto com outras várias bonecas chegam ao Observatório Astronômico de Shaher, e seu novo trabalho será ajudar os pesquisadores na criação de algumas cópias autênticas dos seus livros. E para isso, cada boneca fará dupla com um pesquisador, e nossa loirinha fará par com o pesquisador Leon, que não curtiu muito a ideia de trampar com ela. Porém, ele fica impressionado com a agilidade de sua colega e sua cara fechada começa a se abrir. Tanto que ele a convida para ver o cometa Halley, que só aparece uma vez a cada 200 anos. E durante a noite de observação do telhado, o pesquisador comenta um pouco do seu passado de órfão, onde seu pai desapareceu em uma expedição de pesquisa e sua mãe, que saiu para procurar o seu marido perdido, também nunca mais voltou. Isso basicamente criou um bloqueio de rejeição em Leon, que atualmente não é capaz de confiar e desenvolver um laço de amor com os outros. E como resposta a essa confissão, Violet comenta que ela também não tem parentes de sangue conhecidos, mas seu coração é completamente dedicado a Gilbert. E é nesse ponto que Leon percebe que sua auxiliar está apaixonada pelo seu ex-chefe na época de exército. E agora na manhã seguinte, enquanto a loirinha se prepara para sair após um fim de trabalho com excelência, vemos Leon se despedindo com uma nova luz nos olhos. E seu novo objetivo será viajar pelo mundo, assim como ela, procurando pelo paradeiro de seus pais. Pois é, mais um trabalho concluído, mas o mundo jamais para. E o novo destino da prota é a casa de um bêbado recluso. O nome do cara é Oscar Webster, famoso escritor que se tornou um dependente químico, e com certeza por uma tragédia que ainda não sabemos. Esse é o padrão dessa obra, gente. Tragédia, trauma. Violet aparece, salva a pessoa do buraco e pega o rumo até a próxima alma doente. Bem que ela poderia aparecer aqui em casa e me ajudar com os roteiros, né? Enfim, a protagonista consegue convencer seu contratante de parar com a birita, pelo menos enquanto eles trabalham na escrita da peça de teatro. E essa obra fala sobre uma garota chamada Olive, que usa seus poderes de convocação de criaturas mágicas para derrotar uma fera malvada. Só que ao usar todo o seu poder, ela acaba sacrificando sua habilidade e também perdida muito longe da casa dos seus pais. Uma história que instiga a atenção de Violet, a deixando curiosa sobre como será o término da obra. Porém, Oscar ainda não decidiu sobre o final, e posteriormente, Violet sai um pouco da casa para pegar um ar livre com uma sombrinha azul bem feminina. Mas tal ação aciona um gatilho emocional forte em seu cliente, dando um tapa na ferramenta. E é nesse ponto que entendemos um pouco do seu trauma emocional e o enredo de sua nova peça de teatro. Ele admite que a personagem Olive é baseada em sua filha chamada Olivia, que foi dessas para melhor devido a uma doença. E sua nova peça está sendo uma forma de lidar com a perda dela e ficar em paz com seus sentimentos. E ao escutar essa história, nossa loirinha tem a brilhante ideia de plagiar parte dos poderes de Mary Poppins, sugerindo que Olive use os poderes de uma sombrinha mágica para voar de volta para a casa dos seus pais. E assim é feito. Peça finalizada e Oscar atinge a paz de espírito superando a perda de sua filha. Porém, nem tudo é mar de rosas nesse episódio, pois toda essa história despertou a lembrança em Violet sobre todas as vidas que ela tirou em guerra, com sua paz sendo confrontada com todos os finais felizes que ela privou de diversas famílias em campo de batalha. E mano, a guerra nunca muda. Sempre haverá a semeadura de dor para todos os lados, independente do vitorioso. E está na hora dela enfrentar suas próprias dores referentes ao paradeiro de Gilbert, pois ao retornar para sua cidade, ela finalmente descobre que o cara que disse para ela, "Eu te amo", não está mais nesse mundo. Que por sinal, era uma informação que seu chefe Hodgins tinha ciência, mas não havia compartilhado com ela desde o início. E ao ser confrontado pela loirinha, ele admite que após a última missão de Gilbert, nem ele ou seu corpo foram encontrados, somente suas placas de identificação foram recuperadas. E por protocolo das Forças Armadas, isso leva o exército a presumir o fim da carreira desse soldado. Porém, Violet permanece em negação sobre essa revelação, se escafedendo do trabalho em busca de outras informações sobre o seu ex-chefe do exército. E seu destino é o quartel-general dos militares,
Por lá, ela confronta Dyfred sobre o destino do seu irmão, que também confirma seu óbito. E mesmo assim, a prota permanece em negação da realidade, indo até a mansão da família dele para encontrar seu túmulo. Só que todo esse estresse desencadeia algumas memórias que vimos em um flashback de sua época como criança soldado, onde ela foi recebida sob tutela de Gilbert por solicitação do próprio Dyfred. E apesar de Gilbert desejar que Violet fosse criada como uma criança normal, ele é forçado pelos seus superiores em mantê-la em campo de batalha. Isso porque a loirinha era um gênio quando o assunto era combate. Inclusive, ela teve um papel fundamental na vitória de diversas batalhas cruciais. E nesse meio tempo de guerra, foi quando seu líder deu a Violet seu nome e a ensinou a ler e escrever, além daquele broche que ela carrega consigo o tempo todo. Tempo depois, o batalhão de Gilbert é designado a um ataque ao quartel-general do inimigo, onde o sucesso significaria o fim da guerra. Só que em uma guerra, todos podem ter suas vidas roubadas num piscar de olhos. Tanto que nessa invasão, eles sofrem inúmeras baixas, mas são capazes de completar a missão e sinalizar o ataque das forças principais. Infelizmente, assim que Gilbert envia o sinal, ele é baleado para o choque e terror de sua protegida. Ela tenta levá-lo a um local seguro, apenas para ser bombardeada com uma granada pelo inimigo, resultando na perda de seus braços. E vendo que ambos não conseguirão retornar dessa missão, Gilbert diz a Violet para recuar sem ele, e finalmente, expressando as palavras do início do anime, "Eu te amo". Em prantos, a garota afirma não entender o que esse cara tá dizendo. E antes que possamos ter mais interação de ambos, o inimigo derrotado realiza uma manobra kamikaze, explodindo todo o quartel, com Gilbert se sacrificando para empurrar Violet para sua segurança. E agora de volta ao presente, vemos a loirinha nas ruínas da sua última batalha, procurando pelo corpo do seu líder até que Hoenig's a encontra. E revela que o próprio Gilbert havia pedido que ele cuidasse dela caso algo ruim acontecesse. E essa é uma promessa que ele pretende cumprir. Sendo assim, Violet retorna aos Correios, mas se recusa a fazer mais trabalhos de ghostwriting. No momento, ela está apenas auxiliando nas entregas das cartas, até que ela recebe uma escrita por Erika e Iris. E nesse ponto, a loirinha percebe que o ato de receber uma carta pode trazer alegria e salvar seu espírito. Com isso, ela volta a trabalhar começando com um pedido de um personagem que já vimos no anime, Spencer, o irmão de Luculia. Só que sua consciência ainda está muito pesada pelos seus traumas de guerra, tanto que em um momento com Hoenig's, ela até questiona se está tudo bem para uma pessoa como ela conviver com todos a companhia. E com um pesar em seus olhos, ele responde que o que ela fez em guerra nunca poderá ser desfeito. Mas isso também se aplica a todas as boas ações que ela tem feito com seu trabalho. E na próxima cena, vemos Violet a caminho de outro trabalho em uma mansão, onde ela é recepcionada por uma jovem de 7 anos chamada Anne. E sua mãe, que por acaso está doente, a contratou por 7 dias para escrever diversas cartas, das quais a própria Anne não é informada tanto sobre o conteúdo como o destinatário. E nesse processo, vemos como Anne é desconfiada e ao mesmo tempo fascinada pela prota, pois ela realmente acredita que a loirinha é uma boneca viva real devido aos seus braços mecânicos. Com o tempo, ela até se abre com Violet, mas não consegue aceitar ser separada de sua mãe enquanto as cartas estão sendo escritas. Acontece que o peso psicológico da doença da mãe, além desse repentino afastamento, são coisas difíceis de aceitar para uma criança. Até que ela tem um momento explosivo em uma tarde e cabe à prota acalmá-la, né? E com as cartas secretas finalmente escritas, nossa loirinha parte para o próximo trabalho. Enquanto isso, somos informados que a mãe de Anne foi levada pela doença e que as próprias cartas foram endereçadas à sua filha. Elas serão entregues como forma de memória e motivação para o futuro de Anne nos próximos 50 anos, acompanhando seu crescimento e de sua própria família. Uma história de amor fraterno que nos enche de lágrimas, com ternura e esperança. Já na cena seguinte, vimos Hoenig's com um novo pedido de trabalho, vindo do país Cithrigal, que está em um momento crítico de guerra civil entre duas facções. E é exatamente por esse motivo que o chefe decide recusar esse pedido. Mas claro que uma boa protagonista não seria a estrela da obra se não fosse intrometida e fizesse loucuras. Então ela pega os trabalhos escondidos do seu chefe e parte para encontrar seu cliente no campo de batalha. E para ser sincero, devido ao flashback que já vimos, é mais perigoso para o inimigo a presença dela no fronte de batalha do que o inverso, né? Só que enquanto ela busca seu cliente chamado Alden, o esquadrão do cara é aniquilado pela facção oposta. E nesse ponto, Violet chega de paraquedas ao resgate, derrotando todo mundo na luta corpo a corpo. Mas infelizmente, seu cliente já está mortalmente ferido. Mesmo assim, ele resiste manter a consciência em seus últimos momentos, orientando a prota para escrever algumas cartas de despedida para os seus pais, além de uma dedicada à sua amiga de infância chamada Maria, confessando seu amor por ela. E com as cartas completas, a loirinha conforta Alden em seus momentos finais, onde ele se imagina se reencontrando com sua amada. Por fim,
Violet finaliza seu serviço entregando a correspondência para os pais e a amada do finado cliente, que mesmo em prantos, agradecem pelas mensagens finais. Enquanto isso, em Leiden, vemos Dyfed recebendo ordens do alto escalão das Forças Armadas, onde ele deverá proteger um emissário em sua viagem para um tratado de paz. E é claro que gente assim corre risco de vida por uma facção que não aceita a pacificação pós-guerra, né? E por acaso, a companhia CH também foi contratada para auxiliar na confecção do tratado, com Benedict e Catilia sendo selecionados para auxiliar o emissário. Enquanto isso, Violet, que estava retornando do seu trabalho de Citrugal, percebe um estabelecimento destruído perto da ferrovia. E ao saber que seus colegas de trabalho estão no trem, ela decide acompanhá-los como forma de proteção. Ainda bem, né? Pois essa viagem não será pacífica, pois a locomotiva foi infiltrada pelos terroristas que rapidamente começam sua operação no início da viagem. Óbvio que a loirinha parte para a contenção, mas acaba sendo rendida por desvantagem numérica e também pelo fato de se recusar a matar. Felizmente, ela é resgatada por Dyfed, embora ele ainda a culpe pela morte do seu irmão, né? Mas logo em seguida, um rebelde armado com uma lança-granada dispara uma bala em direção aos dois, onde Violet usa os seus braços protéticos como escudo, até que um deles começa a se desfazer com tanto dano. Enquanto dura esse impasse, o trem vai se aproximando de uma ponte, onde o inimigo revela seu plano B antes de saltar para o rio. E o segundo plano é um atentado simples, pois caso eles não conseguissem assassinar o emissário, iriam explodir a ponte juntamente com o trem. E mano, que inimigo burro! O plano deles seria um completo sucesso se tivessem ficado calados e simplesmente explodido a ponte, né? Tinha que ser plot de anime mesmo. General egocêntrico vencido pelo seu próprio orgulho. Com essa informação, Benedict e Violet correm para remover as bombas, onde a prota acaba sacrificando seu outro braço no processo. Com isso, o emissário chega ao destino com segurança, e um tratado de paz é oficialmente elaborado e assinado, dando um fechamento à guerra entre Leiden Shaflet e Gadarik. E com o retorno do time para Leiden, vemos no jornal que um popular show aéreo será revivido após o Tratado de Paz. E para esse evento, uma esquadrilha fará chover cartas por todo o país, carregando as mensagens dos seus moradores para qualquer pessoa que queira ler. Enquanto todos da companhia CH escrevem diversas cartas para participar desse evento, Catilia sugere à sua colega que escreva uma carta colocando seus sentimentos para Gilbert. No entanto, a Lunia não consegue encontrar as palavras na escrita, em um momento de bloqueio de criatividade. Sendo assim, ela então é convidada por Dyfed para visitar a matriarca da família, a senhora Bougainville. Nesse papo, ela garante a Violet que não há culpa pela morte do seu filho mais novo, e que ele vive dentro do seu coração, mesmo que as lembranças sejam dolorosas. E assim que a prota vai embora, Dyfed comenta que ela se tornou independente graças à dedicação e ensinamentos bondosos e altruístas do seu irmão. E com esse momento da compreensão da família do seu ex-líder, finalmente traz inspiração a Violet para escrever uma carta para Gilbert, comentando da sua nova vida como boneca de memórias e que planeja continuar vivendo dessa forma na esperança de encontrá-lo novamente pelo mundo, para que ela possa dizer a ele que finalmente compreendeu um pouco mais sobre as palavras "eu te amo". E dessa forma, a prota finalmente aceita a perda de Gilbert, mesmo que no fundo, ela ainda acredite que ele esteja vivo. Fechando mais um vídeo do Farinha Panko com muitas lições de vida e amadurecimento emocional. E galera, eu agradeço aos montes a todos que nos acompanham toda semana, mesmo quando a minha voz tá meio ruinzinha, né? Então eu me despeço de vocês e vejo todos no próximo lançamento, beleza? Falou!